A amiga abusiva tirava vantagem da minha irmã. Ela se vingou no momento mais oportuno. Então, estou compartilhando isso em nome da minha irmã mais nova, Lady, que me deu permissão para fazê-lo. Peço desculpas, pois é bem longo, mas o contexto é bastante importante. Quando ela era adolescente, Lady não tinha muitos amigos. Ela sofria bullying por ser diferente, com um estilo alternativo emo gótico, e se sentia isolada e infeliz. Nessa época, ela tinha um emprego em uma loja local. Ela se dava bem o suficiente com seus colegas de trabalho, mas eles não eram amigos. Um dia, ela estava trabalhando sozinha na loja e uma mulher um pouco mais velha chegou, vestida de forma semelhante a ela. Vamos chamá-la de Emma. Emma foi imediatamente amigável e tagarela com Lady, perguntando sobre suas preferências musicais e de moda. Lady, por ter sofrido bullying por anos, ficou um pouco desconfiada de Emma, pois não confiava que ela queria ser sua amiga. No entanto, Emma continuou a perseguir a amizade com minha irmã, até que Lady percebeu que Emma realmente queria conhecê-la e não tinha mais intenções. Nos próximos anos, Lady e Emma eram inseparáveis. Elas tinham muito em comum, e eram as melhores amigas. E Emma incluiu Lady em seu círculo social mais amplo. Elas saíam juntas para bares, shows, refeições e passeios. Todas as coisas normais que você faz com seus amigos. Durante esse tempo, não víamos muito Lady em casa porque ela passava tanto tempo com Emma. Ela parecia feliz, então não estávamos muito preocupados. Estávamos apenas felizes por finalmente ver minha irmã sendo uma adolescente despreocupada e feliz, aproveitando a vida. Ela até fez alguns amigos fora desse grupo de amizade e voltou para a faculdade. Estávamos todos encantados. Infelizmente, essa não era realmente a situação. Emma estava se aproveitando de Lady. E como Lady estava tão desesperada por amizade e era ingênua em relação ao que esperar de seus amigos, ela não via nada de errado no tratamento que recebia. Na verdade, ela defendia Emma mesmo quando seus outros amigos começaram a perceber como ela estava sendo tratada e disseram que a forma como Emma tratava estava errada. Pouco depois, ela se afastou desses outros amigos. Emma também afastou seu círculo social mais amplo com seu comportamento. Então, logo foi só Emma e Lady, e isso permitiu que Emma manipulasse ainda mais. Embora eu não saiba a extensão completa do que Emma fez, em parte porque Lady provavelmente nunca compreendeu completamente todas as maneiras pelas quais Emma se aproveitou dela, aqui está uma lista de algumas das formas como ela se aproveitava da minha irmã. Ela estava desesperada para ser mãe e saía em encontros aleatórios o tempo todo com a intenção de engravidar, deixando Lady sozinha em seu apartamento para cuidar do local e dos animais de estimação, porque ela não sabia quanto tempo ficaria fora. Às vezes, ela não voltava para casa por dias. Ela frequentemente gastava todo o seu dinheiro em bebida, cigarros e comida pronta, e depois pedia dinheiro a Lady para contas e itens essenciais, alegando que Lady devia a ela por viver lá sem pagar aluguel. No entanto, ela não permitia que Lady saísse, pois dizia que ficava solitária e assustada, pois seu apartamento ficava em uma área perigosa da cidade e ela não tinha outros amigos ou família. Seus familiares já estavam todos mortos. Se Lady tentasse sair, Emma lhe dava tratamento silencioso por dias, até que precisasse de Lady novamente. Ou ameaçava cometer suicídio. Ela pedia a Lady para começar uma tarefa, como montar algum móvel novo, pintar um cômodo ou simplesmente fazer tarefas como cozinhar ou limpar, e saía de casa para ir à loja ou similar, mas só voltava quando a tarefa estava pronta. Ela ridicularizava quaisquer esperanças e sonhos que Lady mencionasse e a fazia sentir-se indigna deles. Ela descobriu que Lady estava flertando com um cara que trabalhava em um restaurante local e espalhou uma série de mentiras sobre ele, convencendo Lady de que ele era um viciado em drogas que tinha abandonado vários filhos. Da mesma forma, ela contou ao rapaz uma série de coisas ruins sobre Lady, como que ela era uma groupie que já tinha dormido com mais bandas do que ele poderia nomear. Lady descobriu sobre isso anos depois, quando ela e esse cara acabaram trabalhando juntos. Ela roubava dinheiro e outros objetos de Lady, mas só fazia isso quando outras pessoas estavam em seu apartamento, para que pudesse culpar os outros. Isso incluía outros amigos, encontros e trabalhadores. Ela era alcoólatra,
e Leigh tinha que cuidar dela toda vez que ela exagerava, bebia demais. O que acontecia com frequência cada vez maior. Quando Leigh tentou ir a um grupo de apoio para pessoas com entes queridos com problemas de dependência de álcool, Emma disse que isso só a fazia querer se machucar e beber mais. Então ela parou de ir. Houve várias vezes em que Leigh não queria fazer algo, inclusive usar drogas, e Emma diria algo como: se você fosse minha amiga, faria isso, e Leigh fazia. Geralmente, ela não ouvia Leigh, tornava tudo sobre ela mesma e culpava Leigh sempre que algo dava errado em sua vida. Quando algo preocupante surgia e Leigh precisava ir ao hospital algumas vezes, ela pedia a Emma para acompanhá-la para receber apoio, mas Emma sempre faltava no dia. Emma tinha PTSD e extensas lesões de longo prazo, até andava com uma bengala e conseguia assentos para pessoas com deficiência em shows, após um acidente de esqui, e Leigh frequentemente tinha que cuidar dela quando as dores aumentavam. Leigh se sentia presa por Emma, mas Emma a convenceu de que essa amizade era o que ela precisava para melhorar, especialmente porque ela não tinha mais ninguém, então Leigh ficou. Ela realmente acreditava que estava ajudando e que Emma estava em terapia e tentando melhorar. Emma também recebia benefícios por incapacidade devido à gravidade de suas lesões por esqui, PTSD e dor, então Leigh tinha muita simpatia por ela. Mas não havia terapia. E Emma mentia sobre a extensão de suas lesões. Na verdade, ela mentia tão bem que nem mesmo Leigh sabia a extensão das mentiras de Emma. No entanto, alguém sabia. Eventualmente, Emma conheceu alguém online, e eles se deram bem instantaneamente. Vamos chamá-lo de Jack. Jack morava em outra parte do país, Inglaterra, mas conseguiu visitar Emma cerca de 2 semanas após começarem a conversar. Eles se deram ainda melhor pessoalmente do que online, e Leigh também se deu bem com Jack. Durante essa visita, ele mencionou casualmente que tinha terminado um relacionamento anterior de mais de 10 anos depois de descobrir que a pessoa o havia traído o tempo todo. Ele disse que, por isso, o término por traição era inaceitável para ele. Jack visitou novamente cerca de 2 semanas depois e foi quando ele e Emma decidiram que ela abandonaria tudo e iria morar com ele. Sendo beneficiária de ajuda do governo e não tendo família ou trabalho, a mudança foi rápida e fácil para Emma. Eles definiram uma data para cerca de 1 mês depois, e Emma imediatamente começou a empacotar suas coisas, vender seus móveis, notificar o escritório de benefícios sobre a mudança e até doar seus animais de estimação. Ela nem sequer considerou Leigh em tudo isso, mas prometeu que continuariam em contato e seriam sempre as melhores amigas. Como você pode imaginar, ela não fez nada disso. Ela partiu e mal entrou em contato com Leigh, a menos que fosse para se gabar de seus novos amigos, Jack, e todas as coisas maravilhosas que estavam fazendo juntos. Eles ficaram noivos cerca de 1 mês após a mudança, e Emma nem se deu ao trabalho de contar a Leigh até cerca de 6 semanas depois, quando as fotos da festa de noivado foram postadas no Facebook. Leigh ficou arrasada e se concentrou em seus estudos na faculdade. Ela quase não saía de seu quarto e preferia ficar sozinha. Obviamente, ela acreditava que a mudança, fim da amizade, era o problema. E embora isso fosse verdade, Leigh finalmente percebeu o quão abusiva era a amizade. Mas ela tinha uma prova para se vingar de Emma, e isso era a única coisa que a mantinha firme. Lembra de como Jack disse que o término por traição era inaceitável para ele? Bem, mesmo depois de sua segunda visita, quando eles concordaram em ser exclusivos e morar juntos, Emma ainda estava saindo em encontros casuais com Sam. Emma garantiu a Leigh que estava convidando Sam para terminar o relacionamento, para poder ficar com Jack. Na noite em questão, Leigh estava no computador de Emma terminando um trabalho da faculdade, pois seu próprio laptop tinha misteriosamente sumido. Leigh nunca conseguiu provar que foi Emma, mas é provável que tenha sido, já que Emma a convenceu a não registrar um boletim de ocorrência na polícia, o que infelizmente costumava acontecer quando suas coisas sumiam na casa de Emma. Pouco depois de Sam chegar, Leigh estava quase terminando seu trabalho e prestes a enviá-lo. Foi quando ela percebeu que Emma havia vinculado o telefone ao computador e todas as mensagens estavam chegando lá. Emma e Sam estavam trocando mensagens furiosamente, esperando Leigh terminar para que eles pudessem se livrar dela e fazer o que tinham planejado. Leigh obviamente achava que Emma estava terminando com Sam para ficar com Jack, então isso a deixou confusa.
Ela não queria mostrar que estava vendo as mensagens, então casualmente perguntou a Emma como estava Jack. Emma simplesmente disse que não tinha notícias dele. E em poucos momentos, começou uma troca frenética de mensagens em que Emma assegurou a Sam que Jack era apenas um cara com quem ela estava conversando online, e que ele não precisava se preocupar com ele. Lake ficou mais um tempo onde estava, fingindo trabalhar em seu trabalho que já estava pronto, enquanto Emma e Sam continuavam a trocar mensagens, ficando cada vez mais frustrados e desesperados para que ela fosse embora. Eles deixaram bem claro o que pretendiam fazer juntos. Lake capturou tudo em prints e enviou por e-mail para si mesma. E se certificou de que a data e a hora estavam incluídas nas capturas de tela. Ela realmente gostava de Jack e achava que ele merecia saber, mas sabia que precisaria de provas. Uma vez que tinha material suficiente, ela enviou seu trabalho e saiu do apartamento. Provavelmente foi a primeira vez em semanas que ela saiu. Ela tirou uma foto de Sam e Emma enquanto saía. Na manhã seguinte, os sapatos de Sam ainda estavam fora da porta da frente quando ela chegou, então ela tirou uma foto, saiu e voltou mais tarde quando eles não estavam mais lá. Desde então, ela disse que foi a primeira vez que conseguiu enxergar quem Emma realmente era. Infelizmente, Lake não teve a chance de contar a Jack antes da grande mudança. Ele não estava nas redes sociais, não conseguiu sair do trabalho para vir ajudar a empacotar, e tudo aconteceu tão rápido que Emma já estava morando com ele antes que Lake pudesse pensar novamente sobre aquelas mensagens. Então ela decidiu não contar a Jack e achou que não valia a pena. Emma estava morando com ele agora e Sam havia sido descartado. Mas ela manteve as capturas de tela e fotos. Como eu disse, por um tempo, era a única coisa que a mantinha firme, ter esse poder sobre Emma. Quando descobriu que Emma ficou noiva de Jack sem se dar ao trabalho de contar a ela, Lake decidiu enviá-las para Jack afinal. Mas ela esperou. Ela esperou por meses, mesmo com um contato esporádico de sua melhor amiga, esperou durante todo o planejamento do casamento e a falta de convite. Ela agiu como se não estivesse incomodada. Ela agiu como se estivesse feliz por Emma. Disse que entendia que era um casamento pequeno demais para justificar um convite. E ela conseguiu o endereço de e-mail e número de telefone de Jack através de Emma para organizar uma surpresa de casamento. Claro, a surpresa foi enviar as capturas de tela e fotos por e-mail para Jack na noite anterior ao casamento. Ela até conseguiu convencer Sam a ligar para Jack e confirmar tudo. Sam estava mais do que disposto, pois Emma também havia mentido para ele, dizendo que queria ficar exclusivamente com ele. As consequências foram um caos absoluto. Lake conseguiu acompanhar a maioria disso pelas redes sociais de Emma e de seus novos amigos, muitos dos quais tinham perfis públicos. Jack a deixou no altar. Ele não lhe disse que sabia sobre Sam. Ele não disse nada a ela. Ele apenas pegou uma mala, jogou todas as coisas de Emma na rua. Ela estava em um hotel na noite anterior ao casamento, trocou as fechaduras e fugiu. Ninguém sabia para onde ele foi, mas ele sumiu por semanas e não falou com ninguém durante esse tempo. Então, ninguém sabia o que tinha acontecido e todos os amigos deles ficaram do lado de Emma. Eles a acolheram, ajudaram financeiramente e criticaram seu antigo amigo. Isso foi até Jack voltar. Ele tinha ficado afastado por algumas semanas, até conseguir colocar as ideias em ordem e se sentir mentalmente forte o suficiente para lidar com a situação. Ele contou a todos o que tinha acontecido e enviou cópias das capturas de tela e fotos para todas as pessoas. E exigiu que seu anel de noivado fosse devolvido. É claro que foi o fim para Emma. Todos os seus novos amigos se voltaram contra ela, e ela se viu sem ter para onde ir. Ela acabou em um abrigo por um tempo, tentando resolver as coisas, mas Jack informou o departamento de benefícios sobre todas as mentiras que Emma havia contado sobre suas lesões no acidente PTSD para receber benefícios de alto nível de invalidez. Isso fez com que ela fosse cortada financeiramente. Ele enviou fotos e vídeos dela fazendo coisas que ela não deveria ser capaz de fazer, considerando a aparente gravidade de suas lesões, e o corte aconteceu bem rápido. Infelizmente, não tenho detalhes sobre o alcance das mentiras dela, mas ela sempre manteve isso com Lake. Embora ela tenha dado deslizes de vez em quando, Lake tinha a impressão de que esses eram apenas bons dias.
De repente, Emma estava sozinha em uma cidade quase desconhecida, sem amigos ou família e praticamente sem dinheiro. Nesse ponto, Leiga bloqueou em todas as redes sociais e trocou de número de telefone. Ela não olhou para trás desde então. Perguntei se Emma entrou em contato novamente nesse ponto, e Leiga disse que não, então acredito que Emma percebeu que havia queimado todas as pontes. Recentemente, Emma apareceu como alguém que você talvez conheça no Facebook, pois temos um amigo em comum, alguém com quem dividi uma casa, que agora trabalha com ela. Então eu dei uma olhada. Pelo que posso ver, ela trabalha como faxineira em um hotel e mora em um pequeno quarto em uma casa compartilhada em uma cidade nos arredores da cidade para onde ela se mudou por causa de Jack. E quanto a Leiga? Bem, ela foi para a universidade e tem um grupo sólido de amigos ao seu redor. Ela tem um emprego razoável, mas gostaria que fosse melhor, e está em um relacionamento. Ela ainda luta muito socialmente e com problemas de confiança, mas isso está melhorando lentamente. E Jack? Não sabemos. Depois de agradecer a Leiga pelas capturas de tela, ele nunca mais entrou em contato, e Leiga não tem interesse em procurá-lo. Esperamos que ele esteja melhor e tenha encontrado alguém confiável e leal. O gerente tornou minha vida um inferno e finalmente consegui que ela fosse demitida. Eu estava desesperado para conseguir um novo emprego depois que meu marido e eu fomos demitidos no ano passado. Quando me ofereceram um novo cargo, sabia que seria um passo para baixo em relação ao que eu estava fazendo, mas o gerente e a equipe pareciam ótimos, e essa parte não mudou. No entanto, como meu gerente, Gary, estava muito ocupado, ele basicamente me transferiu para outra gerente, Jane. Eu deveria ser o ponto de conexão entre minha equipe e Jane, mas rapidamente se tornou Jane me controlando em excesso. Ela me pediria para trabalhar durante o almoço, mudar, cancelar dias de férias, ligar às 23 horas nos fins de semana e me dar ordens em chamadas. Ela também fazia comentários desagradáveis sobre meu peso e dizia que eu era grande para minha raça. A lista de ofensas pessoais era tão extensa que preencheu 3 páginas. Eu respondia de volta a ela, e ela não gostava disso, o que a provocava ainda mais. Eu só continuei porque precisávamos pagar as contas. Finalmente, tive um colapso mental em uma sexta-feira à tarde, depois que ela gritou comigo por algo trivial sobre agendar uma reunião sem incluir alguém de sua equipe que eu não conhecia. Eu estava lidando com uma tragédia familiar e não aguentava mais. Contei a Gary sobre a situação com Jane, e ele foi simpático e nem um pouco surpreso, considerando que metade de sua equipe havia saído. Ele imediatamente ofereceu me transferir para uma equipe diferente sob sua supervisão. Eu fiquei emocionado. Bem, acontece que ir para a nova equipe não ajudou. Jane continuou a me dar ordens à distância. Quando eu ignorava seus e-mails, ela veio até a minha mesa um dia e começou a falar em voz alta sobre como eu não era qualificada para esse cargo. Gary ouviu e finalmente a repreendeu, mas o abuso verbal não parou. Após 2 meses lá, eu escrevi abruptamente minha carta de demissão, e anexei a lista de comentários ofensivos de Jane, e copiei todos os envolvidos. Gary ofereceu várias acomodações para tentar me manter, mas vendo como ela ainda provocava de longe, eu disse que a única maneira de eu ficar seria se ela fosse embora, mas ele não tinha autoridade para demiti-la. O gerente dela estava em outro país, e apesar de várias reclamações de RH de pelo menos 5 pessoas, nada foi feito. Então eu saí com voz alta e sem vergonha, contando a todos exatamente por que estava saindo. Os tempos foram muito difíceis por 3 meses. Havia noites em que comíamos fatias de pão apenas para pagar a hipoteca e as despesas de emergência de uma crise de saúde e um funeral. Mesmo depois que ele conseguiu um emprego, ainda estávamos atrasados nas contas e ainda estamos. Passei meses me candidatando a 5 ou 10 cargos por dia, às vezes mais de 20. No mês passado vi um memorando público sobre um figurão de uma antiga empresa se juntando à empresa que eu havia acabado de sair. Eu costumava trabalhar muito próximo desse cara e mandei uma mensagem para ele dizendo parabéns, me avise se precisar de alguma informação sobre o novo local. Tivemos uma rápida conversa, onde contei algumas coisas, onde pensei que eles poderiam inovar.
Depois dessa ligação, ele me pediu para me juntar à equipe como seu chefe de gabinete. Eu aceitei. Imagine o choque de Jane quando tivemos nossa primeira reunião geral. Todos os vice-presidentes e acima foram convidados a dar boas-vindas ao novo figurão em uma grande sala de conferências. No discurso do figurão, ele mencionou rapidamente que eu seria sua chefe de gabinete, juntamente com alguns nomes-chave. Agora eu estava 2 níveis acima de Jane e aparentemente nos 3 meses em que eu não estava lá, a outra metade de sua equipe também saiu. Todas as pessoas saíram. Gary ficou animado por mim e disse coisas boas. No entanto, Jane tomou um caminho sem classe e enviou um e-mail para o figurão falando que eu era uma idiota sem qualificação, que eu costumava trabalhar para ela, que eu tentei fazê-la ser demitida e que ela suspeitava que eu menti para conseguir avançar. Ela nem tentou ser falsamente simpática. O figurão me encaminhou o e-mail e perguntou do que se tratava. Eu estava tão nervosa e animada. O que Jane não sabia era que eu era diretora da empresa concorrente do figurão e já estava um nível acima dela, então 2 níveis não era um grande salto, e eu trabalhei com ele por 5 anos. Eu tive 1 hora de ligação com o figurão e disse a ele que ela era prejudicial para a cultura da empresa e uma pessoa desagradável em geral, mas a evidência de que ele precisava era Gary confirmando que toda a equipe dela havia se afastado, minha carta de demissão anterior que ainda estava na minha área de trabalho quando eu retornei, e alguns outros e-mails desagradáveis que ela enviou para sua equipe recente, que eles ficaram felizes em compartilhar conosco. O figurão demitiu Jane na sexta-feira. E você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Até a próxima!